Eu estou começando um novo quadro aqui no meu canal, que é o Vivendo de Renda Passiva, que eu seleciono pessoas que nos seguem, que são clientes da Suno e que alcançaram o seu objetivo de viver de renda passiva, ou se aposentando, ou quem sabe só reduzindo o ritmo de trabalho, ou mudando a forma com que trabalha. E hoje eu vou começar com um dos nossos clientes, que é o Mauro Martins, que hoje inclusive mora fora do Brasil. Mauro, tudo bom com você? Tudo bem, Thiago? Muito obrigado pelo convite aí. Muito bacana trocar essa ideia. Vai ser muito legal porque você tem uma jornada muito interessante, que eu acredito que vários que estão nos assistindo aqui vão poder replicar de alguma forma. Eu me aposentei com 30 anos, vivendo 100% dos meus rendimentos. E agora eu vou compartilhar o plano definitivo para você chegar lá. Se você também quer conquistar sua independência financeira e viver de renda, não pode ficar de fora desse evento exclusivo. Em 2015, eu dei a minha grande virada. Eu transformei meus investimentos em uma fonte de renda capaz de sustentar todo o meu estilo de vida. Me aposentei jovem, mas não parei de trabalhar, porque o meu propósito agora é te ajudar a conquistar a sua própria independência financeira. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas promessas, mas aqui a diferença é que eu vou te mostrar o passo a passo, com dados reais e estratégias práticas de como você pode acelerar o dia em que seu estilo de vida será sustentado pelos seus próprios rendimentos. No dia 5 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou conduzir um evento ao vivo revelador, onde você vai sair com um plano claro e prático para começar a construir a sua renda passiva. Vamos falar de estratégias que ajudaram milhares de investidores, mas que eu nunca compartilhei dessa forma antes. Se você quer viver de renda e alcançar a sua liberdade financeira, não pode perder essa oportunidade única. Toque no botão abaixo, faça sua inscrição e prepare-se para dar a sua grande virada. Eu vejo você dia 5 de novembro, às 8 da noite. Não fique de fora. Mauro, conta um pouquinho da sua jornada profissional e também da sua jornada como investidor. Bom, eu tenho 42 anos já. Eu sou ilustrador hoje em dia. Eu sou de Brasília, mas atualmente moro na Argentina. Eu tenho me mudado para a Argentina, tem tudo a ver com a minha jornada aí de independência financeira, mas eu chego lá mais lá na frente. Bom, eu sempre desenhei, sempre fui aquele cara que na escola estava desenhando o tempo todo. Eu fiz faculdade de design gráfico, que tinha tudo a ver comigo. E já comecei a trabalhar na minha área desde os 17 anos. Já comecei a fazer estágio já em agência de publicidade. Sempre fiz coisas em paralelo também, assim, para ter renda extra. Além do estágio e quando eu comecei a trabalhar, eu fazia uma coisa assim que, por exemplo, tinha uma padaria perto da minha casa, eu olhava para a fachada lá e trocava todo o visual da fachada deles lá em casa, imprimia, ia lá e apresentava para o dono da padaria. Falava, olha, você não quer mudar essa fachada e tal, deixar a fachada mais bonita. E tomei um monte de não na cara, mas eu acho que esses nãos fortalecem a gente também a entender que tem que aguentar o não para poder seguir em frente. E eu fui fazendo isso várias vezes, assim, e acabei vendendo várias vezes alguns projetos dessa forma, assim, sendo proativo mesmo de ir lá e mostrar assim, para os estabelecimentos que eles podiam ter um visual melhor e tal. E, em paralelo, trabalhando também em agência de publicidade, fazendo isso como uma renda extra. Daí tem uma coisa que foi muito interessante, assim, isso há mais de 20 anos atrás, o primeiro dinheiro que eu consegui juntar, eu acho que eu tive uma primeira experiência, assim, de renda passiva, que não é nada convencional do que a gente fala hoje em dia sobre renda passiva. Eu comprei um carro usado, barato, e aluguei uma placa de táxi, uma permissão de táxi. Na época não existia Uber, claro, isso foi há mais de 20 anos atrás. E aí eu coloquei a permissão de táxi no carro e alugava esse carro para taxistas. E com isso eu tinha uma renda passiva semanal. Toda semana o taxista que usava o meu carro ali pagava aluguel para usar o carro. E isso foi uma experiência de renda passiva que eu tive assim há muito tempo atrás, que foi interessante assim, foi me despertando já essa vontade de ter uma renda que não depende do meu trabalho. E eu fui juntando esse dinheiro, eu não usava o dinheiro que eu ganhava do aluguel, eu ia juntando em fundo CDI, alguma coisa assim, CDB de banco. E até que eu comprei a placa do carro, porque antes eu alugava a placa do carro. Aí eu comprei a placa do carro. Então, assim, dá para entender que isso foi minha primeira experiência de reinvestimento da minha renda passiva. E, bom, no final das contas eu desisti do táxi porque eu enxerguei que tinha muito risco também, porque eu não fazia seguro do carro, e se eu fosse fazer o seguro, acabava que a minha margem de lucro ficaria muito pequena. Então, assim, eu não queria correr esse risco, eu parei com isso. Mas foi uma experiência, assim, interessante, eu acho, para já entender como funciona a renda passiva e não ter que trabalhar para conseguir uma parte do seu rendimento. E aí, bom, eu segui trabalhando em agência de publicidade, eu evoluí até rápido, assim, na carreira de publicidade, eu fui me dando bem, fui crescendo, mas sempre em paralelo, sempre fazendo renda extra também. Eu sempre fiz coisas assim, bico por fora, fazia um cartaz aqui, um folheto ali para outra empresa, ficava o tempo todo assim, final de semana, de madrugada, trabalhei muito. Quando eu falo trabalhar muito, é muito mesmo, assim, 16 horas por dia, sei lá. E comecei a estudar um assunto que eu vi que eu estava ficando bom, comecei a estudar Photoshop, que era uma coisa que eu tinha muita aptidão.
e comecei a oferecer serviço em paralelo. Isso a minha carreira rolando, né? Minha carreira seguindo aí em agência de publicidade, mas eu estudando Photoshop, eu comecei a oferecer serviço de tratamento de foto para fotógrafo, para agência de publicidade também. Então, assim, isso eu ia fazendo, eu comecei a ficar bom nisso. Thiago, chegou uma hora que eu decidi, assim, eu defini como meta para mim de viver da minha renda extra. E o meu salário eu poupava inteiro. Então, assim, foi uma coisa muito boa que eu fiz, assim, eu era muito novo, né, para ter esse pensamento, eu acho, porque era muito fácil me deslumbrar, assim, com um ganho que eu estava tendo e querer, sei lá, ter uma vida mais de luxo, assim, né, relativamente, claro. Mas não, eu tive a cabeça no lugar de, sim, eu vou viver da minha renda extra, dos bicos que eu faço, e o meu salário eu vou juntando. Aí, lá em 2002 ainda, eu fiz o meu primeiro curso de investimento, mas assim, não tem nada a ver com a minha estratégia que eu uso hoje. Hoje eu tenho uma estratégia focada em renda. E lá em 2002 eu fiz um curso assim que me sugeriram, e era um curso de análise gráfica e swing trade. Nada contra, mas assim, não tem nada a ver com a minha estratégia de hoje e eu acho que teria sido uma sorte já ter começado da forma que eu faço hoje. E no swing trade eu não cheguei a ganhar dinheiro com isso, tinha que ter muita dedicação e acabei percebendo que a minha dedicação no meu trabalho me daria mais retorno do que a dedicação em análise gráfica e swing trade. Então eu desisti disso, não cheguei a ganhar dinheiro com isso. E, bom, eu fiquei juntando dinheiro, assim, esse dinheiro do meu salário que eu ia sempre juntando ali, eu juntei mais em fundo CDI, que era uma coisa que me dava um conforto de ver sempre crescendo ali, pouquinho, mas sempre crescente, né? Não me dava aquele desconforto de oscilações, né, de bolsa. Eu acho que esse desconforto das oscilações de bolsa eu tinha porque eu não entendia o que que era. Quando você tem desconhecimento, você fica desconfortável, que era o meu caso. Mas eu cheguei até ações, eu comprei ações já em 2003, mais ou menos, eu comecei a comprar ações, mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, eu só comprava assim, porque eu fiz o curso e achei, vou comprando ações. E aí tive erros no caminho, né? Eu acho que é importante sempre a gente contar dos erros também, porque ficar contando de sucesso ajuda, mas contar os erros ajuda muito mais, às vezes. Em 2008 eu já tinha uma carteira de ações, não era a minha maior posição, eu tinha muito mais renda fixa, mas eu tinha uma carteira de ações e em 2008, com a crise imobiliária, eu fiz um erro assim gravíssimo, né, um dos piores erros possíveis, que foi achar que o mundo ia acabar e vendi minhas ações na baixa, porque eu fiquei com o emocional totalmente abalado e vendi minhas ações ali em 2008. Então, sim, é um erro que me machucou bastante na época. Por sorte, é um valor que hoje em dia não é tão relevante mais, mas naquela época era relevante. Então, me machucou e eu acho que foi importante ter me machucado, para eu aprender que não era por aí que eu tinha que seguir. Bom, depois disso eu segui, então, mais assim, juntando. Eu fui crescendo muito na minha carreira de publicidade, fui ganhando salários cada vez melhores e sempre fazendo renda extra também, em paralelo. E fui juntando mais em fundo CDI, fundo multimercado também um pouco. Também fazia um plano de previdência privado. E aí chegou um momento que eu consegui acumular o suficiente para comprar um apartamento. Eu resgatei meus investimentos, comprei um apartamento à vista, porque eu nunca gostei da ideia de ter que pagar o financiamento e acabar deixando juros na mesa para banco. Então eu preferia deixar em fundo CDI acumulando e quando bateu o valor ali eu comprei um apartamento. Foi o apartamento que eu morei, eu morava nele. Segui acumulando. Quando eu acumulei mais um dinheiro, eu comprei outro apartamento num leilão. Eu arrematei no leilão um imóvel num preço bem abaixo assim do preço de mercado e deixei esse apartamento alugado. Então era uma renda passiva também que eu tinha ali de aluguel do apartamento. E tá, minha carreira de publicidade estava crescendo e nesse momento teve uma coisa importante assim que aconteceu que eu consegui um emprego nos Estados Unidos, numa agência de publicidade lá no Colorado. Me mudei para lá, fiquei 2 anos e meio trabalhando lá nos Estados Unidos. Foi super importante assim para minha carreira. Mas mais importante ainda foi um projeto pessoal que eu fiz lá. Enquanto eu morava nos Estados Unidos, eu queria assim, estava muito empolgado, né, com a experiência de morar fora. E daí eu comprei uma folha de papel grande assim e comecei a desenhar nela um diário desenhado. Ao invés de escrever um diário da minha vida lá, né, para poder me lembrar depois de tudo que eu vivi lá, eu resolvi desenhar bem pequenininho tudo que acontecia de importante na minha jornada lá de vida nos Estados Unidos. Fui desenhando e eu desenhei durante 2 anos nessa mesma folha de papel, fiquei desenhando ali 2 anos e quando acabou o desenho, eu tirei várias fotos assim do desenho e comecei a disparar para influenciadores, para jornais, revistas do mundo inteiro, assim, centenas. E acabou que viralizou o projeto, saiu em vários meios, vários jornais, revistas do mundo inteiro, na Coreia, Estados Unidos, na Austrália, saiu em tudo quanto é lugar. E isso foi uma virada
na minha vida profissional, porque a partir disso aí começou a aparecer um monte de cliente me mandando e-mail falando, oi, a gente queria fazer um projeto com você nesse seu estilo de desenho e tal. E foi aí que eu virei ilustrador. Isso foi em 2016, então já sou ilustrador aí há 8 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Desde então eu trabalho de forma independente. Eu tenho empresa no Brasil, mas é só para poder tributar mesmo, não tenho funcionário nem nada. Eu trabalho como autônomo, na verdade. Trabalho em casa e eu gosto muito dessa dinâmica de hoje, assim, de trabalho. Acabei crescendo bastante como ilustrador também. Eu já consegui fazer trabalhos assim para marcas bem importantes, assim, como Intel, Facebook, LinkedIn. Tem até um trabalho meu que está aí para quem quiser ver. Está nos supermercados aí do Brasil hoje em dia. Se você pegar a caixa dos sucrilhos, o desenho que está na parte de trás da caixa dos sucrilhos foi eu que fiz também. E é isso. Então, assim, eu sou bem satisfeito com a minha carreira de hoje em dia de ilustrador. É divertido, eu me divirto com o que eu faço. Eu consigo ganhar razoavelmente bem, mas nem tudo são flores também, sabe, Thiago? Tem assim uma coisa que é muito diferente. Quando eu tinha salários, eu tinha uma constância assim de ganhos, né, que era mais previsível. E hoje em dia, sendo um ilustrador, é muito inconstante os ganhos. Já aconteceu inúmeras vezes de ficar assim 3 meses sem ganhar absolutamente nada, ficar 3 meses no zero a zero ali. Então, e aí de repente eu pego um projeto que cai uma bolada e faz compensar aqueles 3 meses. Mas é uma dinâmica muito diferente e eu não estava, assim, eu nunca fiquei confortável com isso porque eu sempre me acostumei com essa coisa de ter um ganho constante mensal de salários. E essa dinâmica foi me deixando um pouco assim, um pouco perturbador, sabe? E com isso, de uns 5 anos para cá, eu resolvi levar muito mais a sério a minha jornada de investidor, porque eu decidi, eu vou começar a construir uma renda passiva agora, para valer mesmo, fazer do jeito que tem que ser feito, eu vou estudar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para poder criar uma renda que não dependa do meu trabalho mais e que eu possa ficar mais tranquilo com essas oscilações da minha área de trabalho. Acho que tem uma relação de oferta e demanda muito ruim na minha área de trabalho, assim, porque tem muita gente talentosa oferecendo esse tipo de serviço que eu ofereço, e as demandas são poucas e estão esparsas, assim. Acontece aqui e ali, mas não é muita demanda. Não é uma demanda à vontade, assim. Você não trabalha o quanto você quer. Você trabalha o quanto você conseguir, assim. É uma competição muito grande. Além disso, também tem uma coisa, assim, que eu já pensava que eu não poderia contar com a previdência social, né? Ainda mais eu que trabalho, assim, como autônomo, eu tenho que levar isso muito mais a sério. Eu não posso viver como se não houvesse problemas de INSS amanhã. Então, é isso, eu comecei a estudar, ler livros, fazer cursos online, seguir canais como o seu, assinar casa de análise como a Suno, e ler os relatórios, entrar no site de RI dos ativos que eu estou investindo. Comecei a levar a sério mesmo, assim, é uma coisa, uma dedicação quase que diária mesmo. E claro, eu tomei gosto, acaba que eu gosto muito disso hoje em dia, assim, eu acompanho com o maior prazer, na verdade. E Mauro, como é que você construiu a sua carteira? Como é que ela está constituída? Qual é a sua estratégia de investimentos? A minha estratégia de investimento é a renda. Esse é o meu plano principal. Eu quero ter ativos que me gerem renda passiva. E a minha carteira hoje em dia, eu não decidi ter uma alocação tática específica, assim, de 40 nisso, 30 naquilo, não. Eu prefiro construir a carteira de baixo para cima, no que eu achar mais vantajoso. Para construir minha carteira, acho que é importante dizer que o meu patrimônio, depois que eu comecei a estudar, eu vi que meu patrimônio estava mal alocado, porque o meu maior patrimônio eram os 2 apartamentos que eu tinha, o que eu morava e o que eu alugava. E eu vi que, assim, essa era a fatia, sei lá, 80% do meu patrimônio. E eu vi que isso podia estar muito melhor alocado se eu pensasse como investimento, né? Porque eu não preciso necessariamente pensar no imóvel como investimento, mas se eu pensasse como investimento, que era como eu estava pensando, eu tinha que fazer algo melhor daquela fatia ali. Então eu fiz uma manobra, Thiago, muito importante assim na minha vida, que foi o seguinte: eu resolvi vender os meus 2 apartamentos, vendi os dois, juntei assim um contexto de vida com a minha esposa. A minha esposa ela sempre sonhou em estudar medicina e então a gente decidiu que ela largaria a carreira dela. A gente se mudou para a Argentina por causa disso. Eu vendi meus 2 apartamentos, nos mudamos para a Argentina, onde o custo de vida estava bem mais vantajoso. Ela está estudando medicina aqui, já está no terceiro ano agora. E eu consegui criar uma renda passiva muito mais forte a partir desse patrimônio dos imóveis. Eu não aloquei de uma vez. Primeiro eu peguei todo o valor da venda dos imóveis e coloquei em Tesouro Selic, 100%. E durante 3 anos, esses 3 anos que eu estou morando aqui na Argentina, foi o tempo que eu usei para ir alocando assim a conta gotas. Sempre que eu vi uma oportunidade ali no ativo que eu estava acompanhando, estava num preço bom, eu comprava e não comprava demais. Pesei a mão quando eu vi assim, em PLs muito descontados,
Pô, a empresa está tudo saudável, não está endividada, o ROI está lá perto de 20, enfim, vou aportar com a mão mais pesada, mas foi assim um plano de aportes de 3 anos. Fiquei 3 anos aportando a conta gotas ali, tirando do Tesouro Selic e aportando na minha carteira. Então a minha carteira hoje, assim, como eu disse, eu não defini ela de cima para baixo, eu defino ela de baixo para cima. Não tem problema ficar mais concentrado numa classe de ativos ou outra para mim. E no momento eu estou 40% em fundo imobiliário, que foi o suficiente para cobrir o meu custo de vida, essa fatia da minha carteira. Tenho 30% em ações, ações que pagam bons dividendos. Tenho 20% em NTNB. Essa parte de NTNB, eu até fiz assim, eu comprei com títulos com prazo curto, 2026 e 2029 principalmente, porque eu penso que assim, como eu estou estudando, eu acho que lá em 2026 eu vou estar muito mais preparado para alocar esse dinheiro. Então eu quis deixar uma parte do meu patrimônio para vencer, para me dar tempo de estudar para alocar ele melhor. E de 2029 mais ainda. Lá em 2029 eu sei que vou receber uma bolada ali para poder alocar com muito mais conhecimento. Mas o restante está alocado já e eu estou bem satisfeito com a renda passiva que já está gerando. E tenho 10% em caixa. Eu fico confortável em ter 10% da minha carteira em caixa para, se acontecer qualquer fato extraordinário aí, eu posso aproveitar. E Mauro, conversando aqui com você fora, você não se aposentou, você tem uma renda passiva que permitiria você se aposentar, mas você continua trabalhando, certo? Por que você toma essa decisão? Porque muitas pessoas sonhariam chegar onde você chegou, mas você continua trabalhando por quê? Vamos lá, são várias coisas. Eu cheguei numa renda passiva que cobre o meu custo de vida hoje, mas eu levo uma vida mais enxuta. Eu sempre tive esse comportamento de poupar muito do que eu ganho, então eu vivo, assim, sempre com muito menos do que eu poderia, do que eu ganhava. Mas eu gostaria de que a minha renda passiva chegasse num ponto lá na frente que pudesse me dar uma vida mais confortável do que a que eu tenho hoje. E como eu já estou conseguindo pegar uma curva exponencial assim de reinvestimentos, de juros compostos, eu sei que se eu tiver resiliência para esperar um pouco mais, eu vou colher benefícios muito melhores logo ali adiante. Não tem por que eu me apressar e ter ansiedade. E além do mais, assim, eu gosto do meu trabalho. Eu não quero me aposentar e parar de trabalhar. Eu quero seguir trabalhando. Então, assim, até o momento, Thiago, eu não usei nenhum centavo da minha renda passiva ainda para pagar contas pessoais. Eu venho reinvestindo 100% ainda. Mas mesmo sem ter usufruído da renda passiva para as minhas contas pessoais, ela já mudou bastante a minha vida, porque eu me permito hoje em dia falar muito mais não. Antigamente, né, eu ficava com medo dessa inconstância de trabalho, eu aceitava todos os trabalhos que aparecessem, eu não tinha filtro, trabalhava assim 14 horas por dia, 16 horas por dia, muito tempo de trabalho, por uma questão de insegurança mesmo. E agora que eu tenho essa renda passiva, eu tenho uma segurança muito maior e eu digo muito mais não para projetos que não me interessam tanto e eu filtro muito mais, eu escolho muito mais os projetos que eu quero fazer. Então só isso já mudou minha vida assim, absurdamente. Essa tranquilidade que eu tenho de poder fazer só o que eu quero no trabalho, nossa, já é muito mais qualidade de vida do que eu tinha antes. Além disso também, assim, transbordou o benefício para minha esposa também, que pode se dedicar ao sonho dela de estudar medicina sem ter que se preocupar em trabalhar ao mesmo tempo. Então só isso já mudou muito a nossa vida, sabe? E usufruir, eu acho que assim, eu não vou chegar a um ponto e abruptamente decidir agora eu vou viver de renda passiva. Eu acho que isso vai ser um passo a passo assim mais gradual. Eu vejo que assim, eu sempre poupei muito do que eu ganho para poder investir. Agora que eu estou começando a ter uma renda passiva mais interessante, que eu reinvisto ela, eu não preciso tirar tanto do meu bolso mais. Eu posso me permitir gastar tudo que eu ganhar, por exemplo. Só isso já melhora muito a minha vida, porque eu já não preciso tirar aquele percentual grande ali do meu ganho e posso ter uma vida mais interessante assim. Aí daqui a um tempo, se a minha renda passiva estiver ali reinvestindo, juros compostos andando ao meu favor, claro que eu posso começar a retirar ali uma parte da minha renda passiva, 10%, 20%, e gradualmente eu vou aumentando. Mas eu acho que seria interessante eu continuar sempre reinvestindo pelo menos 50% da minha renda passiva. Isso aí é uma meta que eu tenho. Eu não pretendo resgatar mais do que 50% da minha renda passiva. Porque assim eu consigo fazer o meu bolo crescer, a minha renda passiva continua crescendo e eu me protejo com muito mais segurança da inflação também. Mauro, você vendeu 2 apartamentos, inclusive um que você chegou a morar. E muitos brasileiros, eles têm essa questão da cultura da casa própria como algo que está enraizado dentro da cabeça deles. Você acredita que ao vender o seu apartamento para aplicar, porque você não pegou esse dinheiro para consumir, você pegou para fazer outro investimento, isso acelerou você chegar nos seus objetivos? Tiago, acelerou muito, porque
Quando eu botei no papel para ver quanto que os apartamentos me geravam de renda passiva, eu estava ganhando no final das contas, assim, depois de pagar imobiliária, de pagar taxa extra de condomínio, todos os custos envolvidos, né? Eu estava ganhando 0,3% ao mês com os imóveis. Até um pouco menos, 0,28% ao mês. E eu que já estava com uma carteira de fundo imobiliário, por exemplo, eu percebi que assim, no momento eu estava conseguindo um yield em fundo de tijolo, né, que é onde eu mais invisto. A minha carteira é praticamente só fundo de tijolo, tem pouco fundo de papel. Um fundo de tijolo que já me protege da inflação, teoricamente, né, vai me corrigir a inflação ali, e ainda consigo um yield de 0,8%. Então, assim, não fazia sentido nenhum para mim. Eu vi que eu podia ter uma renda passiva muito maior do que a que eu estava tendo. Eu poderia pagar um aluguel e ainda sobraria muito para reinvestir mais e fazer a minha renda passiva cobrir meus gastos com muito mais velocidade, né? Eu chegaria nos meus objetivos com muito mais rapidez. Então eu imagino que você está alugando o imóvel aí na Argentina, certo? Isso, certo. Aqui na Argentina eu moro de aluguel. Você poderia ter comprado, mas você pegou os recursos do imóvel que você vendeu no Brasil, aplicou nessa carteira, imagino que boa parte em fundos imobiliários, e com isso é mais do que suficiente para pagar o aluguel aí, imagino eu, certo? Exatamente. Se eu fosse comprar um apartamento aqui na Argentina com o dinheiro, é, eu acho que assim, ia sair muito, eu acho não, tenho certeza que ia sair muito desvantajoso para mim, porque o que eu ganho de renda passiva com o mesmo valor do apartamento que eu moro aqui hoje em dia, eu pago esse aluguel aqui 3 ou 4 vezes. Então, eu prefiro pagar o aluguel no apartamento que eu moro hoje em dia e que me sobre muito mais para eu poder reinvestir na minha carteira. É muito mais interessante assim. Além disso, imagino que a liberdade seja um valor importante para você. Hoje você está na Argentina, mas amanhã você pode ir para outro lugar. Quando você aluga, fica muito mais fácil você mudar do ponto A para o ponto B, certo? Correto, Thiago, é isso mesmo. Como a gente resolveu mudar para cá, mas assim, é uma vida um pouco nômade ainda, né? A gente não sabe para onde que a gente vai depois da faculdade da minha mulher aqui. Então, com certeza essa mobilidade assim é uma vantagem também. Além de todas as outras vantagens, essa também é outra vantagem, sim. De ter mais mobilidade, a gente pode se mudar para outro país. Se não tiver bom aqui, a gente tiver aqui para outro lugar, a gente vai, tá? A gente está bem flexível. Mauro, eu queria que você explicasse para mim e para quem está nos vendo aqui, quando que você teve o estalo do poder dos juros compostos? Quando que você percebeu que os dividendos que você recebia eram maiores mês a mês e a bola de neve começou a girar? Depois de quanto tempo investindo? Eu já percebi desde o início já. Porque assim, eu sou muito ligado a números, eu gosto de matemática, eu gosto de planilha, eu sempre fiquei fazendo projeções ali para entender como é que isso cresceria. Mas, principalmente, Thiago, assim, no final de 2022, foi um momento que eu aportei muito pesado em fundo imobiliário. Final de 2022, começo de 2023, que acho que deu uma queda ali mais forte, eu vi que estava assim, muito vantajoso e eu aportei muito forte ali. A partir desse momento ali foi o momento que eu senti assim, pronto, agora a minha renda passiva está pagando as minhas contas já, se eu precisar. Só que como eu não estou pagando as minhas contas, porque eu ainda trabalho, isso que eu estou reinvestindo todo mês, eu sempre pensei assim, ó, esse reinvestimento do mês vai me gerar mais X reais no mês que vem. E aí, isso de novo no mês que vem já aumenta mais esses X reais no outro mês e assim vai. Só que aumenta sempre um pouquinho mais, porque tem os juros compostos também, que considera o aporte anterior e assim vai. Então foi por aí que eu comecei a ver de verdade, assim, sentir, cara, é isso mesmo, estou no caminho certo. E Mauro, você se considera organizado tanto na parte de despesas como na parte de investimentos? E se sim, isso ajudou você a chegar onde você está hoje? Sim, Thiago, eu me considero muito organizado. Eu tenho uma planilha super organizada que eu deixo ela toda limpinha, tudo certinho, eu acompanho, eu sei o que está acontecendo ali. Tenho várias métricas que me ajudam a entender o que está acontecendo com a minha carteira. E isso ajuda com certeza, né? Desde as finanças pessoais, que eu sempre soube viver assim um degrau abaixo do que eu poderia, e essa organização me fez chegar onde eu cheguei, eu acho. E hoje em dia também de ter uma organização com os investimentos, de saber o que está acontecendo, tem um benefício que é enorme, que é o da tranquilidade, porque, como eu disse lá atrás, os erros que eu cometi porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje, com a minha organização, sabendo o que está acontecendo, que eu sigo estudando diariamente, eu fico muito tranquilo quando tem oscilações, assim, que os ativos estão caindo, está tudo desvalorizando, não me afeta em nada, assim, eu estou totalmente tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em que eu estou investindo. Existe uma vida real ali, existe uma empresa que segue dando lucro, independente das oscilações dela no mercado. Então, essa organização toda me ajuda bastante. Legal, Mauro, muito obrigado. Eu gostaria de concluir com 3 observações que eu tirei dessa nossa conversa. A primeira é a importância da organização. O investidor que tem um controle dos seus investimentos, que está
fazendo um acompanhamento mais de perto, chega mais longe. A mesma coisa com quem tem controle das suas despesas, vê linha ali, e com isso você consegue fazer sobrar dinheiro todo mês para investir. O segundo ponto tem a ver com a fórmula dos juros compostos. O Mauro, ele foi muito bem em 3 quesitos, né? Primeiro, quando a gente analisa os juros compostos, são 3 variáveis, né? O valor que você aplica, a taxa de retorno que você aplicou e o tempo que você está aplicando. E o Mauro, ele foi muito bem nesses 3 pontos, que eu acredito que você deveria levar para a sua vida também. Então, ele poupa todo mês. Ele, inclusive, empreendeu, teve em alguns momentos que ele fez renda extra, com isso ele ganhou mais. E tendo uma vida, vamos dizer assim, controlada na parte de despesas, ganhando mais e tendo um controle de gastos, ele conseguia fazer sobrar dinheiro todo mês desde a juventude dele. O segundo ponto é investir bem. Ele começou investindo no CDI, que no Brasil remunera bem. Se tivesse investido num país de primeiro mundo, provavelmente o juro seria menor. Mas no Brasil, o CDI rende bem e, mais recentemente, investindo em ações, fundos imobiliários, para ter um retorno ainda maior do que a renda fixa. Então, ele tem investido bem. E terceiro, talvez o mais importante, é o tempo. O Mauro está investindo desde os 20 anos, está com 42, já são 22 anos. Eu estou investindo também mais ou menos desde essa data. Eu comecei em 2003, eu tinha 17 anos, estou com 38. Então, a gente vê que depois de 20 anos, realmente a coisa anda, porque o efeito dos juros compostos ele é exponencial. Quanto maior o tempo, maior o poder dos juros compostos. E depois de 20 anos, a coisa realmente anda rápido. Imagina quando tiver 30, 40 anos, porque de fato é exponencial. Então, o Mauro ele gabaritou nessas 3 questões aqui dos juros compostos. Ele é poupador, ele investiu bem e está fazendo isso há bastante tempo. E a terceira observação que eu tenho para fazer, eu admiro quem tem essa vida nômade, né, que pode escolher experiências novas, lugares diferentes. Mas isso, Mauro, eu não sei se foi a sua intenção, eu já vi várias pessoas fazendo em países desenvolvidos, buscarem outros lugares que têm custo de vida muito convidativo. Não sei como é que está a Argentina hoje, mas imagino que 2, 3 anos atrás estava muito mais barato. E esse movimento acontece. Tem muito americano que vai morar no Sudeste Asiático. O Brasil hoje já é um país barato, mas pode ser uma solução também para acelerar tanto a taxa de poupança, como lá na frente, quando as pessoas quiserem se aposentar, irem para um lugar que tenha custos muito mais baratos, e com isso ou você precisa de um patrimônio menor ou sobra ainda mais dinheiro. Não sei se foi a sua intenção, mas é uma consequência das suas atitudes que você tomou aí, e parabéns pelos seus objetivos alcançados, Mauro. Sim, com certeza, Thiago, foi uma das intenções, sim. Inclusive, nesses 3 anos que eu estou morando aqui, eu percebo que vai aumentando a quantidade de pessoas falando inglês, assim, que você escuta nas ruas em Buenos Aires. Que eu acho que é justamente isso que você está falando. Tem muito americano, por exemplo, que depois do trabalho remoto ter se popularizado mais, eles pensaram, não tem por que pagar um aluguel tão caro em dólares nos Estados Unidos e se eu posso morar vivendo em pesos argentinos, né? Pode ser uma outra solução para quem é profissional liberal e que pode se dar o luxo de fazer isso. Eu, infelizmente, não posso, tenho que estar aqui tocando a empresa, mas para muita gente pode ser uma solução, e não somente para brasileiros, né? Como você disse, na Argentina tem ido cada vez mais estrangeiros. Eu já li matéria disso também, americanos, europeus que estão indo para aí após esse crescimento do nomadismo digital, né? Dos profissionais liberais que podem trabalhar de outras geografias. E não é somente a Argentina, imagino que você já deve ter estudado outros lugares, Tailândia, o Sudeste Asiático, ali tem também custo de vida bem competitivo, e é uma cultura super legal. Eu fui para lá esse ano, eu moraria lá se desse, viu? Quem sabe um dia. Eu me aposentei com 30 anos, vivendo 100% dos meus rendimentos. E agora eu vou compartilhar o plano definitivo para você chegar lá. Se você também quer conquistar a sua independência financeira e viver de renda, não pode ficar de fora desse evento exclusivo. Em 2015, eu dei a minha grande virada. Eu transformei meus investimentos em uma fonte de renda capaz de sustentar todo o meu estilo de vida. Me aposentei jovem, mas não parei de trabalhar, porque o meu propósito agora é te ajudar a conquistar a sua própria independência financeira. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas promessas, mas aqui a diferença é que eu vou te mostrar
mostrar o passo a passo, com dados reais e estratégias práticas de como você pode acelerar o dia em que seu estilo de vida será sustentado pelos seus próprios rendimentos. No dia 5 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou conduzir um evento ao vivo revelador, onde você vai sair com um plano claro e prático para começar a construir a sua renda passiva. Vamos falar de estratégias que ajudaram milhares de investidores, mas que eu nunca compartilhei dessa forma antes. Se você quer viver de renda e alcançar a sua liberdade financeira, não pode perder essa oportunidade única. Toque no botão abaixo, faça sua inscrição e prepare-se para dar a sua grande virada. Eu vejo você dia 5 de novembro, às 8 da noite. Não fique de fora. Beleza, Mauro. Muito obrigado pela sua contribuição. Acho que vai inspirar muita gente. E parabéns pelas suas conquistas, tá bom? Obrigado, Thiago. Um prazer ter trocado essa ideia aqui com vocês, viu? Comigo. Mais uma vez, muito obrigado, Mauro. Você é uma inspiração a vários brasileiros que nos acompanharam até aqui. E quem sabe vai inspirar para as próximas gerações chegarem onde você chegou.